Fala, rapaziada. Nesse vídeo eu vou explanar para vocês aí uma visão que eu tenho, vixe, uma visão que eu tenho sobre quando começar um relacionamento. Primeiramente, por que eu vou conversar isso, né? Uma das coisas que mais preocupa o cara hoje na sociedade, eu acho que o homem assim, em relação a tudo, são os relacionamentos que ele tem com a família, com esposas, né, namoradas, com os amigos. Então, assim, quando você de fato deve começar um relacionamento, restritamente falando sobre relacionamento conjugal, né, esposa e marido. Primeiro de tudo, eu acho que deve ser dito que a idade importa. Eu sei que não é uma regra e que praticamente em qualquer idade, né, as pessoas de maior, né, estão prontas para se relacionar e construir uma família. Mas é o seguinte, eu acho que deve haver uma diferença de idade entre homem e mulher na hora de se relacionar. É uma regra, não. É um achismo meu. Porém, vá comigo na ideia para ver se você compreende. Um cara de 20 anos hoje, ele até os 18 praticamente fez o que ele era obrigado a fazer. Que ele saiu da fase da adolescência e entrou na maioridade, né? E o máximo que ele fez aí foi servir no exército. Sai com 19, tá com 20 ali. Daí para frente ele pode começar a ter atitudes e ações que ele vai levar para a vida toda. Eu não acho interessante nesse momento o cara se casar, porque ele precisa construir algo. E por que ele precisa construir algo? Porque a mulher com que ele vai casar vai precisar de apoio, apoio financeiro, apoio emocional, apoio, diversos tipos de apoio aí para dentro do relacionamento eles poderem construir algo sólido e que contenha felicidade. Então, assim, um cara, eu acho que um homem entre 20 e 30 anos, ele não deve se preocupar com casamento. Ele deve se preocupar com que tipo de relacionamento ele está tendo, qual o objetivo desse relacionamento, mas principalmente o que ele está fazendo para que o futuro dele seja interessante aos olhos das mulheres. Se eu penso assim, logo, eu também acho que quando o cara, lá com seus 30 anos, ele quiser ter um relacionamento, que ele procure uma mulher mais jovem. Por que mal? Primeiramente, eu não estou militando contra as mulheres mais velhas, não, entendeu? Eu estou dando um exemplo aqui, lembrando que não é regra, isso que eu estou falando é um achismo meu. Então, assim, por que eu acho que os homens de 30 anos devem procurar mulheres mais novas para se relacionar e começar um relacionamento visando casamento? Porque a idade, a maturidade de ambos os sexos se dá em idades diferentes. Você, mulher que está assistindo meu vídeo, diga se não é verdade. Um cara de 21 anos, que está ali morando com pai e com mãe, que não tem carro, que está no seu primeiro, segundo emprego, ele é o quanto interessante se comparado com um cara de 32, 35 anos, que já tem lá seus 5, 10 anos de carteira assinada, que tem seu automóvel, entendeu? Que está pagando sua casa. Qual é o cara mais interessante? Qual é o cara, sem conhecer nenhum dos dois, qual é o cara que é mais maduro? Agora para os homens, uma mulher de 30 anos, 30 e poucos anos, que já teve um ou dois relacionamentos, que já separou, ou que por algum motivo não teve relacionamentos, não traz uma pulga atrás da orelha? Você está entrando ali em um relacionamento com uma pessoa que não é algo desconhecido, é algo de má fama. Entre aspas, né, gente? Eu estou dando esse exemplo aqui por falta de palavra melhor. Porque você pode entender que uma mulher com mais de 30 anos que está solteira por opção, só pode ser por ou ela decidiu dar total ênfase, total prioridade à sua vida acadêmica e seu trabalho,
ou ela não deu certo com outros caras por motivos pessoais, né? Alguma coisa nela não está agradando os homens com quem ela esteve. É claro que existem, como é que eu posso dizer? Não é 100% das pessoas que são assim, né? Existem exceções, mas em grande parte vai ser assim. Então, como é que faz para você aumentar a sua chance de dar certo? Na minha visão, você, entre 20 e 30 anos, vai trabalhar para construir alguma coisa, negão. Para ter um patrimônio, ter, quem sabe, abrir sua empresa, comprar suas coisas e ter condição de lá na frente você ter mulher. Porque para a mulher, recentemente saiu um estudo dizendo que as mulheres mais saudáveis, fisicamente saudáveis, são mulheres de homens bem-sucedidos. Por que isso se dá? Porque elas não trabalham. Basicamente, o estresse envelhece e prejudica a saúde da mulher. Ou seja, as mulheres de homens bem-sucedidos, elas não precisam trabalhar e elas têm acesso a meios de saúde, né, mais caros, mas que realmente ajudam a manter a jovialidade. Então, assim, se você é homem, entre 20 e 30 anos, trabalhe para você ter como sustentar a sua mulher. Porque a mulher, ela pode trabalhar, mas não tem que ser um dever dela trabalhar. Depende de cada um de sua constituição e tudo mais. A gente sabe que a gente está no Brasil, mas poder é uma coisa, dever é outra coisa. Segundo, nessa mesma pesquisa que diz que as mulheres mais jovens ou mais saudáveis são as que têm homens geralmente mais velhos e bem-sucedidos, entre linhas, essa pesquisa para mim também disse que os caras mais velhos vão procurar as mulheres mais jovens para se relacionar, porque aquela onda que eu falei da maturidade, a mulher, devido ao seu ciclo menstrual, devido à sociedade, devido a diversos fatores, a mulher amadurece mais rápido. A gente sabe isso desde criança. Então, uma mulher de 25 anos, ela deve ter, mais ou menos assim, a maturidade de um homem de 35 anos. Entendeu? Eu vou botar essa diferença de 10 anos. Eu sou exemplo vivo. Minha mulher, ela tem 25 anos e eu tenho 35 anos. E a nossa conversa é bem paralela, entendeu? Nossos entendimentos, nossa forma de ver o mundo é bem parecido. Não é como se estivesse falando para alguém muito jovem e não é como se ela estivesse falando para alguém muito velho. Então eu acho que essa diferença de 10 anos ajuda a você estar mentalmente conectado, entendeu? É claro que existem, sim, exceções, né? Hoje em dia, normalmente, é mais fácil você ver casais com a idade bem próxima, né? Um cara de 25, a mulher de 23 ou de 27, entendeu? Assim, tipo 2, 3, 4 anos de diferença entre o homem e a mulher. Então, bom, eu tenho essa visão e eu pensei em explanar isso aqui. Se você pensa diferente, dê sua dica aí, mas entenda. Se você fazer dessa forma, se você entre os 20 e 30, você é homem, entre os 20 e 30, construir alguma coisa, nem que seja a sua carreira no trabalho, na profissão que você escolher, 10 anos depois disso, você vai ter construído uma carreira sólida, vai ter condições de fazer dívidas. Por exemplo, comprar uma casa cara, um carro caro, entendeu? De ter um salário melhor, já ter recebido uma promoção, ou ter terminado uma faculdade, depende muito de você, mas você vai ter condições de bancar melhor, né? Não bancar 100% talvez, mas bancar melhor uma mulher, a ponto de a sua mulher que mora com você, ela quiser trabalhar, ou ela precisar trabalhar, isso não ser um fardo. Tá entendendo? Ou seja, ela vai poder participar nas contas da casa, mas não vai ser obrigação dela fazer isso. E você vai poder contribuir, pagar, mimar a sua mulher para que ela permaneça jovem e lhe dê esse benefício visual, né? Os homens gostam muito de olhar. Tem outra pesquisa que diz que os homens perdem mais ou menos, entre 20% e 30% da vida olhando para as mulheres. Olhando. Então, se a sua mulher dentro de casa for uma mulher mais jovem que te agrada, você vai perder tempo bem perdido, né? Perder não, vai ganhar tempo. Assim, eu não concordo tanto, mas eu entendo esse estudo que fala sobre o VSM. É meio assim, taxativo, eu acho que é meio, assim, não condiz 100% com a realidade.
Mas existe um estudo sobre o VSM que se chama Valor Sexual de Mercado. Ele explica isso que eu falo mais ou menos, mas tem outras vertentes, eu não vou me aprofundar muito. Mas, resumindo, significa que o valor do homem está depois dos 30, quando ele já conseguiu construir alguma coisa com trabalho e com esforço. E o da mulher está antes dos 25. Mais ou menos o auge dela ali é entre 18 e 25, que é onde ela está no seu máximo de beleza natural e de saúde e sem preocupações. Porque tanto para o homem quanto para a mulher, essa mudança como é que fala? Da maioridade, né? 17 para 18 anos, ela se dá mais ou menos nas mesmas condições. Ou seja, o cara tá ali na casa de pai e de mãe ainda, sem pagar conta, sem aluguel e tal, na maioria dos casos, né? E ele tá procurando alguma coisa para poder entrar no mercado de trabalho e começar a levar a vida dele sozinho. A mulher também tá nessa mesma situação, só que ela é mulher, né, negão? Então, a situação dela vai ser pertinente à vida de mulheres. Eu não tenho como entender 100%, eu posso observar, mas eu não tenho que entender porque eu não sou. Entender 100% porque eu não sou mulher. Mas quem for mulher aí, pode deixar seu comentário e dizer como é que acontece essa transição. Na verdade, a transição masculina é na entrada da maioridade. A transição feminina é naquela festa de 15 anos. Observe que homem não tem festa de 15 anos. 15 anos. Por que o 15 é um número específico assim? Então, não, antigamente, bem antigamente, dizia que é porque a menina menstruou um ano atrás, né? A menina vai e menstrua ali de 13 para 14 anos, eu não sei como é exatamente. E aí no outro ano o pessoal fazia a festa dela entrando no mundo adulto. Naquele tempo, era nessa idade que as mulheres estavam prontas para casar, eram prometidas e tudo mais. Mas o homem não, o homem precisou de mais tempo. Você pode observar também que os caras de 20 e poucos anos, eles são bebanda voou. Querem meio coisas perigosas, coisas meio burras, meio doidas assim, sabe? Os caras são viciados ainda em videogames, alguma coisa assim. Já as mulheres não, nessa idade de 18 anos, elas já são bem maduras. Já conhecem mais dos perigos do mundo, porque elas já são mais vistas, né, como alvo, então elas têm que se proteger. Se você entendeu isso aí que eu quis dizer, deixa um comentário aí, dê um curtir nos meus vídeos e vamos conversar mais disso depois. Tamo junto.